Imagine a cena. Duas crianças brincam num parquinho. É um dia agradável e tranquilo na cidade de Omaha, em Nebraska, nos Estados Unidos. Ambas têm cerca de 7 anos. De repente, um cão surge, do nada, sem aviso, e corre em direção às duas crianças. O cachorro ataca. Elas correm, tentam afastar o cachorro. O menino sai ileso, mas a menina, infelizmente, não. Aquela garota contraiu raiva e morreu alguns dias depois. O menino sobreviveu. O seu nome é Charles Thomas Munger. Talvez você não conheça esse nome, mas se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você sabe de quem que eu estou falando. Charlie Munger viveu até quase completar 100 anos. Ele foi um brilhante investidor, sócio de longa data do Warren Buffett, e essa história que eu acabei de te contar foi relatada a um jornalista do Wall Street Journal. Charlie contou que o cachorro teve a 5 centímetros de mordê-lo. O Charlie definitivamente era um cara de sorte. O jornalista, é um cara chamado Jason Zweig, questionou o Charlie. O que você acha das pessoas que atribuem o sucesso ao próprio brilhantismo e inteligência? O Charlie, que era um cara que falava tudo na lata, disse balela e completou: as histórias das pessoas e empresas de sucesso são sempre uma mistura de inteligência, trabalho duro e muita sorte. E é com essa citação que hoje nós vamos estudar um pouquinho da sabedoria do Charlie Munger num vídeo que eu preparei, que inclui 10 citações que giram em torno do tema sorte, preparação, sucesso. Você está assistindo o canal Mapeando Mentes. Aqui a gente fala de investimento, finanças, empreendedorismo e crescimento pessoal. Eu sou o Ed Valese, seu amigo, seu host. Muito obrigado pela sua audiência. Eu preparei um PDF sobre esse vídeo que ficou maravilhoso e está na descrição do vídeo para você poder baixar. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo estudar essas 10 frases do Charlie Munger. Bacana, legal. Deixa eu dar zoom aqui para a gente começar. Certo, maneiro. Vamos já para a primeira frase, que na verdade são duas, porque elas tratam de um assunto similar. Na primeira frase, veja bem, a oportunidade bate à porta da mente preparada. Muitas oportunidades na vida tendem a durar pouco, então você tem que estar pronto para agir e com a mente preparada. Sensacional esse conceito. Eu inaugurei o meu canal Mapeando Mentes com uma playlist sobre a sorte. Sorte é um dos assuntos que eu mais gosto. Logo no primeiro vídeo dessa playlist, eu trato dos 4 tipos de sorte segundo a perspectiva de um cara chamado Naval Ravikant, que eu considero um mentor. Se você não conhece o trabalho dele, esse vídeo vai servir de ótima introdução para você. Quando você examina o assunto sorte, preparação é meio que uma coisa intrínseca ao tema. Você não tem como fugir do assunto sorte sem pensar em preparação. Dos 4 tipos de sorte, a preparação só não tem aplicabilidade no tipo 1, que é a sorte cega, que é igual jogar na Mega Sena. Se você ganhar, basicamente você não fez nada para contribuir com esse resultado, ou seja, não teve preparação. Jogar na Mega Sena por si só é uma atividade banal, não é preciso muita preparação, entende? Mas veja que o Charlie considera que você tem que estar pronto, estar com a mente preparada. Charlie era um cara conhecido pela sua agilidade mental, exercia muita cognição e por causa da sua longa experiência no mercado financeiro e na vida de maneira geral, ele já reconhece aqui que boas oportunidades costumam durar pouco. Quem investe na bolsa de valores, assim como eu, já deve ter percebido que às vezes um ativo está em liquidação e dura muito pouco tempo. Outras vezes, alguns ativos ficam em liquidação por muito tempo, mas nem todo mundo percebe o valor. Tá aí um pouco da sabedoria do Charlie Munger, especialmente aplicada aí no mercado financeiro. Você tem que estar com a mente preparada e as oportunidades duram pouco. Guarde isso. Já vamos para a segunda frase. Se você fizer tudo certo, gastar menos do que ganha, investir sensatamente, evitar pessoas e atividades tóxicas, continuar aprendendo pela vida toda e aceitar recompensas adiadas, é quase certo que você terá sucesso. Se não, vai precisar de muita sorte. Aqui ele cita diretamente a palavra sorte. Porém, também fala de outros conceitos que são recorrentes aí nas palestras dele, nas entrevistas, nas matérias que tratam do pensamento do Charlie Munger. O primeiro é o aprendizado constante. Aprender pela vida toda. E se prepara que nesse vídeo a gente vai entrar nesse assunto algumas vezes. Aqui no canal eu fiz também uma outra playlist que trata do conceito de habilidades, aquisição de competências, skills, que começa com um vídeo chamado Pilha de Habilidades. É um conceito de um outro cara chamado Scott Adams, mas é muito correlato a isso aqui. Você tem que aprender constantemente, não necessariamente você tem que ser o melhor, mas tem que estar sempre aprendendo. Outro assunto recorrente nas entrevistas dele e do Warren Buffett, que você vai ver que é viver uma vida frugal. Os caras são bilionários, mas vivem muito abaixo das suas possibilidades. Aqui no Brasil temos também o caso do Barsi, que é outro bilionário, adepto desse estilo de vida frugal, gasta muito menos do que ganha,
não pode ser coincidência. Basicamente, o Charlie tá dando pra gente uma descrição de como se deve viver. Deu certo demais pra ele, pro Warren, deu certo pro Luiz Barsi. Certamente vai funcionar na sua vida também. Eu tento aplicar isso na minha vida, vivo hoje muito abaixo das minhas possibilidades, e eu vou te dizer uma coisa, na época de ostentação que a gente vive nas redes sociais, que tem guru fazendo live em cima de uma Ferrari, para vender produto digital, tem gente usando relógios caríssimos, fico pensando, qual seria o apelo desse tipo de pensamento? Se você realmente está no caminho de enriquecimento, alcançar a liberdade financeira, provavelmente você já esbarrou nesse conceito aí de vida frugal. Não é voto de pobreza, inclusive tem gente que não é adepto disso e é multimilionário e tá rico de verdade, mas tá aí, se você fizer tudo certo, gastar menos do que ganha, investir sensatamente, esse é o caminho. Outra coisa, evite pessoas e atividades tóxicas. Acabei de citar os gurus, né? Guru tóxico, você tira da sua vida. Também tem uma playlist aqui no canal sobre um alerta, uma mentalidade anti-guru. Vou deixar link para tudo que eu citar aqui na descrição do vídeo. Bora para a próxima frase. Não é necessário fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. Você só precisa ser um pouco melhor que a média por muito tempo. Essa frase aqui, autoexplicativa, mas ela tem uma pegadinha. Por exemplo, quando você aplica isso aqui, por exemplo, a vida de um atleta, não funciona. Não tem atleta que tem treino ordinário, comum, que tem resultado extraordinário. O sujeito provavelmente é adepto de um método extraordinário, o seu esforço é extraordinário, muito acima da média, para obter o resultado ali. Isso aqui está mais aplicado ao mercado financeiro. Então é do nosso interesse aqui, porque a gente fala de finanças e investimento nesse canal. Tem gente que acha que para poder ter muito sucesso na Bolsa de Valores, vai precisar entender de opções, vai precisar ter aquela tese que ninguém conhece para investir naquela ação que ninguém sabe, mas não é bem assim. Existem possibilidades de ganhos extraordinários em ações comuns, isso até é um título de um livro. Mas quando se trata da qualidade do investidor, a parte final da frase, você só precisa ser um pouco melhor que a média por muito tempo, aqui nós estamos falando de uma consistência para você não regredir para o que a maioria das pessoas fazem no mercado financeiro, que é burrice pura. Elas compram na alta, vendem na baixa, e se você, por muito tempo, não fizer isso, ou seja, não agir como a maioria das pessoas que está na bolsa só para perder dinheiro, você vai conseguir muito resultado. Basicamente é isso. Por isso eu fiz esse adendo no começo, que em certas áreas esse pensamento não se aplica. Você precisa realmente de um esforço extraordinário para ter resultados extraordinários. Mas na bolsa tem um segredo. Próxima frase. Nesse caso eu também separei duas frases que são correlatas, então é um bônus. Na verdade são mais de 10 frases. Vamos lá. Frase 4. O homem que não lê bons livros não tem vantagem sobre o homem que não sabe ler. Em toda a minha vida eu não conheci nenhuma pessoa sábia no amplo campo de assuntos que não lesse o tempo todo. Nenhuma, zero. Você ficaria espantado com o quanto Warren lê e o quanto eu leio. É tema constante na vida do Charlie Munger, estudar, ler livros e buscar conhecimento. Então, acostume-se com essa ideia. Fica subentendido também na frase 3 que você tinha que estudar para ser melhor ou um pouco melhor que a média por muito tempo, por um longo período de tempo. Coloca na sua cabeça. Se você está seguindo esse caminho de finanças, investimento, crescimento pessoal, isso não existe sem leitura. Mas, claro, tem a possibilidade de audiobook, etc e tal. Aqui eu estou falando da aquisição bruta de conhecimento, aquisição de conhecimento e exercício de cognição. Aqui nesse canal eu pretendo recomendar livro o tempo todo, meu irmão. Todo vídeo meu que eu fiz até agora tem recomendação de livro, tem link de afiliados na Amazon. Se você comprar através do link, eu ganho um dinheirinho, isso não custa nada mais para você, é o preço para todo mundo que está na Amazon. E eu vou recomendar, vídeo após vídeo, livros e mais livros. Se você está em fase de construção de biblioteca, você está no canal certo, porque eu vou fazer isso sempre. Se você já construiu sua biblioteca, deixa para mim aí uma recomendação de livro. Eu estou sempre comprando livros. Se você tem um tipo de livro que encaixa exatamente com o que a gente está estudando hoje, por favor, deixa a recomendação aí. Eu já aproveito para dizer aqui que muito do que está nesse vídeo está nesse livro aqui, chamado A Sabedoria do Charlie Munger, que é o Port Charles Almanac, a tradução desse livro famoso sobre a vida do Charlie Munger. Vamos para a próxima frase. Beleza, frase 5. Gosto muito dessa frase, muito legal. A vida, em parte, é como um jogo de pôquer. Às vezes você precisa saber desistir, mesmo segurando uma mão que você gosta. Isso aqui fala muito comigo. Primeiro porque eu já joguei pôquer, nunca fui muito bom, nunca ganhei dinheiro com pôquer, mas o pôquer é um jogo que tem muita analogia para a vida. De fato, às vezes você está numa situação que você está com um par de 2 e você ganha ali o pote. Às vezes você tá com um par de ases e você perde. Minha mão preferida no pôquer sempre foi o par de damas.
mas já perdi muito pote bom por puro apego a essa mão que eu gostava tanto. Fazendo analogia com a vida, que é a proposta dessa frase, por exemplo, eu tive um side hustle que durou 2 anos. Side hustle é um projeto ali, um bico, vamos dizer assim, um projetinho paralelo ali para ganhar uma grana extra. Eu fiquei apegado demais a esse projeto por 2 anos e perdi dinheiro, porque eu achei que tinha uma mão ali que eu gostava, que tinha a ver com os meus talentos, com o que eu podia contribuir. No entanto, eu perdi dinheiro e faltou saber desistir. Eu insisti demais. Por um lado, aprendi muita coisa, fui resiliente, exerci ali muitas habilidades nesse projeto, mas por outro eu estava apegado. Então eu tomo essa frase como um aprendizado muito particular para mim. Vamos para a próxima. Frase 6. É notável quanta vantagem de longo prazo se obtém ao tentar de modo consistente não ser estúpido, em vez de tentar ser muito inteligente. Essa frase, para a galera aí que é do mercado financeiro, deixa eu mudar aqui só para falar com vocês esse caso. Para quem conhece a história do LTCM, que foi um fundo de investimentos chamado Long Term Capital Management, que continha ali na sua equipe 2 prêmios Nobel, inclusive um deles é o cara que inventou a fórmula aí das opções. Mesmo com gente de peso, gente graúda, inteligente, gente com Nobel, os caras conseguiram quebrar esse fundo e causar uma crise no mercado financeiro que foi horrível. Ocorrido em 98, se não me engano. A situação ficou tão crítica, o Fed teve que intervir. Isso que eu citei, depois vocês pesquisem no Google, é só um exemplo de que você não tem que ser muito inteligente. E o Charlie deixa muito claro, voltando aqui a frase dele, é notável quanta vantagem de longo prazo você tem de modo consistente, se você tentar de maneira consistente não ser estúpido. O que isso quer dizer? Cara, não opera alavancado, não faz doideira no mercado financeiro, não tenta investir todo o seu dinheiro numa grande tacada, numa grande aposta, aquela ação que você acha que vai ganhar 200, 300, 400, 500% de uma vez e rápido. Não faz isso. Tem sempre alguma coisa muito estranha no mercado financeiro ocorrendo. Muito recentemente aqui no Brasil teve o caso da Ambipar. Enfim, pensa na vantagem de longo prazo, não faz nada estúpido. Vamos para a próxima frase. 7. A vida trará golpes terríveis e injustos. Seu dever não é afundar em autopiedade, e sim usar o golpe de modo construtivo. Olha, tem um vídeo que eu falei sobre a vida de um cara que era um gênio, que na verdade tem um QI maior que o do Einstein. Vou deixar o link para esse vídeo também. O vídeo fala sobre aquela frase, nunca foi sorte, que eu detesto essa frase. Porque às vezes a vida faz isso aí que o Charlie está citando. Você tem golpes, pancadas violentas, agressivas. Algumas pessoas já nascem numa desvantagem, que já é um golpe ali, um golpe baixo no começo da vida, mas... e eu concordo demais com ele, não se afunde em autopiedade. Pelo amor de Deus, não entra nessa mentalidade de vitimismo, de justificar suas falhas, sua falta de oportunidade. Você tem que começar a agir, você tem que estar em ação. E tente transformar a sua situação, o golpe que você sofreu, em alguma outra coisa, tirando ali uma lição positiva e tenta fazer algo construtivo com isso. Fácil falar, eu sei, não fica chateado comigo. Se você está passando por um momento de muita dificuldade aqui, eu sei que é fácil falar, mas continua se dedicando e não afunda em autopiedade. Não tem nada de bom nessa atitude. Beleza? Próxima frase. É o trabalho que está na sua mesa. Faça bem o que você já tem. E mais trabalho e oportunidades virão. Primeiro, só para explicar, qual que é o contexto dessa frase? Ele estava falando sobre conselho de carreira, sobre como construir carreira, ter oportunidades. Ele basicamente está falando aí de ética profissional, paciência, ter competência profissional. Ou seja, já está na sua frente, já é o que você sabe fazer na maioria das vezes. Um outro cara que eu gosto bastante fala muito disso, da capacidade que um trabalho chato e repetitivo tem de enriquecer as pessoas se você fizer aquilo por muito tempo e fizer com excelência. Quem fala disso é o Morgan Housel, o autor de A Psicologia Financeira. Vou também deixar o livro dele. Você pode fazer um link disso aqui com o que eu falei na frase 6. Não tenta um grande golpe de sorte. Na maioria das vezes, as pessoas que vão ficar ricos não vão ter um grande golpe de sorte. Elas vão ter sucesso, sorte, mas uma consistência nessa busca, tá? Não tira a sorte da equação, ela existe. Mas não é um grande golpe de sorte, não fica esperando. Tenta criar reputação através do trabalho que você já faz, daquilo que está na sua mesa. Por isso ele começa a frase dessa forma. E mais oportunidades vão vir por causa da reputação que você constrói. Falei disso no vídeo de A Pilha de Habilidades. Vou deixar link para tudo isso na descrição. Em resumo, essa frase tem tudo a ver com aquela mentalidade de a sorte favorece a mente preparada. Frase número 1.
desse vídeo, tá? E se você tá gostando das frases que eu selecionei aqui, do vídeo em geral, deixa sua curtidinha, se inscreve no canal, me dá sugestões de como melhorar e do que você gostaria de ver aqui nesse canal. Vamos seguir então, frase 9. Você deve entrar em um jogo no qual é muito provável que você ganhe, sem depender de sorte incomum. Eu faço um link dessa frase aí com o poker de novo. Tem mão que você simplesmente tem que dar fold, você tem que sair, porque não tem nada pra você ali. Quando você percebe que a probabilidade está a seu favor, você joga melhor no poker. Mas aqui ele não está falando de poker, está falando da vida. E sim, você tem que entrar num jogo no qual é muito provável que você ganhe. Especialmente se você já tiver habilidades ali em um determinado campo. Entra nesse jogo porque as suas chances aumentam significativamente. E você não vai depender de sorte incomum. Mais uma vez, sorte incomum. Porque sorte sempre vai ter, tá? E azar também. É a vida. Frase final, frase 10. Vejo constantemente pessoas progredirem na vida que não são as mais inteligentes, mas são máquinas de aprender. Elas vão para a cama toda noite um pouco mais sábias do que quando acordaram. E cara, isso ajuda muito. Especialmente quando você tem um longo caminho pela frente. Olha aí, mentalidade de longo prazo, longo caminho, aprender sempre. É só uma repetição aí dos conceitos que a gente já viu nesse vídeo. Ser uma máquina de aprendizado, tanto é que o Charlie Munger, os filhos dele falavam que ele era um livro com pernas, porque o cara estava sempre lendo. Deixo aqui mais uma citação da frase que a gente viu no início do vídeo, relacionada à pergunta que o jornalista fez. A história das pessoas e das empresas de sucesso são sempre uma mistura de inteligência, trabalho duro e muita sorte. Ou seja, muito mais do que 10 frases aqui nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, deixa sua curtidinha. Aproveito para me despedir de vocês, agradecer mais uma vez pela audiência, aceito sugestões, tamo junto, material para baixar aqui, links das playlists, tudo para vocês, para auxiliar na jornada de crescimento. Até o próximo vídeo, meu amigo, valeu!